Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 316. E nós estamos estudando sobre as relações após a desencarnação. As lembranças primeiro, as sensações depois, sentimentos. E assim Kardec vai nos trazendo uma expectativa para o futuro, conforme nós vamos aprendendo como pode ser no mundo espiritual, melhor nos preparamos para o momento em que nós retornarmos, que é evidente que todos iremos retornar um dia. Então, questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Depende de sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, muitos dos interesses que nós cultuamos durante a nossa encarnação estão relacionados com as coisas desse mundo. Ao desencarnarmos, essas coisas perdem a importância. É claro que isso está relacionado com o grau evolutivo. Alguns espíritos desencarnam e continuam querendo viver como se estivessem encarnados. Então, um exemplo, um grande empresário que se acreditava o único capaz de conduzir os seus próprios negócios, ao desencarnar, ele fica assombrando os novos dirigentes, os seus gerentes, e passa por muito sofrimento, porque agora as pessoas não ouvem mais a sua voz, não têm mais a sua presença para serem influenciados. Então, há um sofrimento nessa circunstância, porque ele deseja manter os seus interesses, seus valores, mas na pátria espiritual as coisas da terra não têm mais importância. Só nos importa os sentimentos que nós vamos conduzir. Então, muitas das coisas que ficam para trás, elas são pueris, não têm mais o objeto dos nossos interesses. Nós vamos aprender pela liberdade de sensações, pela expansão da nossa capacidade de compreensão do mundo e da vida verdadeira, nós vamos criar novos valores. Mas tudo está relacionado, como eu disse, com a evolução de cada um. Quanto mais cedo nós nos desprendermos das coisas materiais, mais cedo seremos felizes na pátria espiritual. 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhes são simpáticas. A relação é a mesma. Quanto mais apegados ao poder, à condução das decisões nacionais, quanto mais envolvidos nesse processo, na ânsia do poder e de conduzir outras pessoas, mais importante é a experiência vivida. Então, um presidente, um governador, um prefeito, que tenha essa posse, né? Ele foi eleito para conduzir o nosso município, por exemplo, mas ele se acha dono do município. Aí ele desencarna e continua se achando dono. Então, ele tem esse sentimento que está relacionado com as coisas materiais. Quanto mais evoluído o espírito, menor importância ele dará para as coisas desse mundo. O fato dele ter sido prefeito foi uma oportunidade para que ele pudesse fazer a caridade de uma forma mais ampla, diante do poder público, né? Das condições materiais que a administração pública nos proporciona. Ele teve a oportunidade de ajudar muito mais famílias, de dar dignidade para essas famílias, dando condição de vida mais adequada, com saneamento. Então, ele fez todo esse trabalho, por quê? Porque assumiu um cargo administrativo com o propósito de servir à comunidade. E aí, quando ele desencarna,
Ele desencarna com a consciência tranquila de ter feito o melhor ao seu alcance, satisfeito com o seu próprio desempenho, e ele vai deixar para trás essa experiência. Então, tudo é muito relativo, depende do grau evolutivo de cada um. Kardec diz assim: a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos que quase não encontra atrativos em nosso mundo, a menos que para que sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corpóreo. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam da companhia dos que a elas se entregam, iniciando-os a cultivá-las. Entre eles existem alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então é isso. Quanto mais elevado o espírito, menor a importância das coisas materiais. Quanto mais ignorante, eu vou chamar ignorante, não de uma forma pejorativa. Ignorante é aquele que ainda não aprendeu. Então, quanto mais ignorante o espírito, maior importância ele dá para a vida material. Então você vê pessoas elevadas que têm a caridade como prática comum, né? É simples para ela fazer caridade, como Chico Xavier, por exemplo, atender as pessoas, amar ao próximo, tentando praticar o evangelho de uma forma plena. Para eles, a vida material é só um instrumento. O Chico publicou mais de 400 obras literárias, todas psicografadas. De certa forma, ele prestou um serviço, né, para a humanidade, trazendo essas informações. E não seria injusto se ele recebesse algum tipo de remuneração, mas ele não se importava com isso. Ele não tinha essa preocupação da fama, da fortuna. Ele queria e cumpriu sua missão de desmistificar o Espiritismo, de nos trazer inúmeros irmãos como André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros que, através das suas mãos, vieram nos instruir. Qual o benefício pessoal que ele teve disso? O prazer de servir à humanidade. Então é um espírito elevado. Não tem problema as coisas da terra. A riqueza, a fortuna, os castelos são transitórios. E para ele não tinha nenhum tipo de importância. Tanto que jamais ele ficou com qualquer recurso que viessem das obras publicadas através da sua mediunidade. Nenhum tipo de trabalho mediúnico realizado nos grupos do Chico Xavier teve qualquer tipo de contrapartida, de remuneração. E tudo aquilo que ele ganhava, porque as pessoas muito gratas, né, acreditavam que fazendo uma cortesia, estaria agradando o médium, né, como se levasse alguma vantagem nisso. Até um carro ele ganhou. Tudo isso era repassado para pessoas que necessitavam, porque ele não necessitava. Então, são espíritos elevados. As coisas materiais não interferem. A outra ponta, nós temos espíritos ainda animalizados, que vivem nas sensações, que buscam os prazeres, e aí as viciações. Então, espíritos envoltos nos diversos tipos de vício, né? Tabagismo, alcoolismo, nas drogas, no sexo, enfim. As pessoas que ainda vivem em função das sensações, ao desencarnar, mantêm essa necessidade. Então, estão ainda presos a isso. Por isso que ele fala,
espíritos de uma certa ordem que ficam ao nosso redor e se aproveitam das situações para satisfazer a sua própria necessidade. Então, um espírito que tem o desejo da droga, ainda está com o vício, ele vai se aproximar de pessoas que consomem a droga e vai incentivar essa pessoa a consumir cada vez mais, porque é através dela que ele consegue satisfazer o seu vício. Então, aí estão os dois extremos. Quanto mais elevado o espírito, menor a importância das sensações e das coisas deste mundo. Quanto mais ignorante ainda o espírito, no sentido daquele que ignora, que ainda não aprendeu as verdades da vida, mais fixo, mais preso ele está às coisas deste mundo. E por isso o sofrimento, né? Normalmente ao desencarnar. As ideias dos espíritos se modificam no estado errante? Muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de tornar-se melhor. Mais uma vez, vai depender da evolução de cada um, das condições em que ele se encontra. Então, ele vai ampliar os seus sentidos, ele vai dar mais importância a coisas reais, que são eternas, que vão caminhar conosco, o aprendizado, o conhecimento adquirido, os sentimentos que pudermos oferecer. As coisas desse mundo vão ficando para trás à medida que o espírito evolui. 319. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. Então, nós já falamos alguma coisa sobre isso. O período de perturbação é aquele período entre a desencarnação e a consciência de sermos um espírito imortal desencarnado, né? E à medida em que esse período diminui, que essa perturbação se encerra, conscientes de quem somos, aí nós vamos ter acesso a vidas passadas, vamos compreender melhor as vicissitudes que nós precisamos passar durante a nossa encarnação, nós vamos comparar as nossas atitudes nessa oportunidade que a misericórdia de Deus nos ofereceu com outras passadas e perceber a nossa própria evolução e também as nossas necessidades para o futuro. É assim, a partir do momento em que nós retornamos à pátria espiritual, os nossos sentidos se modificam. Não há mais as limitações do corpo. Nós começamos a expandir a nossa capacidade. O deslocamento se dá através do pensamento e, à medida em que nós vamos nos desmaterializando, quer dizer, nos conscientizando que somos espíritos, e essa liberdade nos oferece meios de estarmos em diversos lugares, de aprendermos muito, de evoluir, até o ponto em que, necessitados de provar que evoluímos, que aprendemos realmente as lições, e com a consciência pesada dos erros do passado, nós solicitamos uma nova encarnação, para voltarmos à Terra e começar de novo. Todo esse processo é de acordo com a justiça e com a bondade de Deus, a misericórdia infinita do Pai, que nos dá os meios para que nós encontremos a felicidade, que é isso que é a perfeição. É um estado de felicidade, de compreensão plena da vontade do Pai. Vamos encerrando por aqui. A semana que vem nós retomaremos a partir da questão 320, comemoração do Dia dos Mortos, funerais. Ok? Vamos à nossa prece. Amigo Jesus, Mestre incomparável, nós vos agradecemos, Senhor, por esses momentos em que pudemos ter convosco. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre nós, nos fortalecendo diante das provas, nos trazendo a resignação necessária para compreendermos a misericórdia, a justiça, a bondade do Pai. Que fortalecidos e instruídos, Senhor, possamos nos tornar pessoas melhores, realizando as instruções trazidas pelo vosso Evangelho,
Muito obrigado, Senhor. Que as vossas bênçãos nos fortaleçam, que amenize as nossas aflições e cure nossas feridas de acordo com o nosso merecimento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.